Olá, o estudo de hoje, o estudo 99, temos várias proibições, ainda estamos falando dos alimentos e comidas proibidas. Mas como já introduzimos ontem, a partir de agora ele está falando de espécies que elas são kasher, que elas não têm problema nenhum, só que dependendo da circunstância, ou algumas eventualidades, elas podem tornar-se impróprias, ou elas podem ser impróprias e não ser kasher. Então, começando com a proibição 187, e vamos colocar ela junto com a proibição 186, vou falar dessas duas juntas, é a proibição de cozinhar carne com leite e a proibição de comer carne com leite. Essa daqui talvez seja uma das proibições mais conhecidas da Torá, a proibição de misturar carne com leite. Não podemos comer carne que foi cozida no leite. Tem muito para falar sobre esse assunto. Vamos tentar escolher alguns, porque também o próprio Maimônides se estendeu bastante na proibição 187. Desculpa, na proibição de comer carne com leite, ele se estende bastante. Então vamos tentar explicar alguns dos conceitos aqui. A Torá ela escreve o seguinte versículo: não cozinharás cabrito com o leite de sua mãe. Esse versículo, a Torá ela repetiu essas palavras exatamente desse jeito: não cozinharás cabrito com o leite de sua mãe 3 vezes. Por que está escrito 3 vezes? Então nossos sábios falam uma vez é porque é proibido cozinhar, a segunda vez vai falar que é proibido comer, e a terceira vez que é proibido termos proveito. Qual a diferença de comer e ter proveito? Comer significa que está consumindo, está ingerindo alimento, é proibido ingerir carne com leite. E depois ele traz uma outra proibição, que é a proibição de ter proveito. Tirar proveito significa até mesmo vender para um não-judeu, ou dar de presente para um não-judeu, ou até mesmo dar para um cachorro, dar para um animal. Isso aqui também é considerado tirar proveito. Se eu tenho um animal particular em casa e eu deixo essa carne para o animal, eu estou tirando proveito da carne com leite. Eu não posso tirar. E isso eu não posso ter. Isso aqui é a proibição de não poder proveito da carne com leite. Porque então a Torá escreveu os 3 com a linguagem: não cozinharás carne com leite, não cozinharás carne do cabrito, o cabrito com o leite da sua mãe. Então, de onde que tiraram comer e tirar proveito? Então é o seguinte, porque todas as proibições de consumo da Torá, de acordo com o Maimônides aqui pelo menos, todas as proibições de consumo que a Torá ela fala que a gente não pode consumir, significa que eu não posso consumir de uma forma proveitosa. Se eu estou consumindo, se eu estou comendo aquilo de uma forma que não tenho proveito nenhum, ao contrário, de uma forma que está me fazendo mal, então isso aqui eu não estou transgredindo uma proibição, eu não tenho, pelo menos eu não sou punido. Então, se ele quis citar um exemplo, se alguém estiver comendo um pedaço de carne não kasher, vamos por assim dizer, ou vamos pegar um outro exemplo, alguém está comendo uma carne que não foi abatida de acordo com a lei, só que ela estava tão quente que não dava para tirar proveito, ela estava tão queimada que não tinha mais gosto, não tinha prazer nenhum em comer essa carne. Então essa pessoa ela está isenta da punição por causa que ele não está tendo proveito, apesar que ele está comendo. Uma exceção à regra é a carne com leite. A carne com leite pode estar muito ruim, o cara não está tendo proveito nenhum, mesmo assim ele está transgredindo, ele deve ser punido por causa que ele está comendo carne com leite. A proibição de carne com leite, a proibição de consumir carne com leite de qualquer modo. O que também é trazido na Halachá em relação porque a Torá ela usou o termo não cozinharás carne com leite, porque a mistura da carne com o leite que a Torá está tratando é a mistura que ela se dá através do calor ou da conserva, porque a conserva também é chamado de cozinhar pela lei. Mas então, se você tem uma mistura de carne com leite, que essa mistura se deu com o calor, a gente falou que o calor ele transfere, ele transmite, ele faz absorver de um alimento para o outro. Então, se você tem uma carne quente e você coloca um pedaço de queijo em cima, ou se você esquentou a carne no leite, então nesse caso a gente fala que a carne com leite, que a carne absorveu o leite, e o leite também, a carne deixou do seu sabor no leite, então eu não posso comer nem a carne nem o leite. E a Torá usa o termo cozinhar, porque justamente cozinhar que envolveu o calor, isso aqui é a forma proibida. Agora, se por exemplo, se na tua geladeira a carne encostou no leite, os dois estão frios, não tem problema nenhum, basta lavar depois a carne, basta lavar o leite, o queijo, se a carne encostou no queijo, não estamos falando leite líquido, estamos falando queijo sólido, ele encostou a carne, encostou no queijo, basta lavar um, basta lavar o outro, e você já tem, e você pode comer os dois.
Agora tem muitos detalhes, é lógico que, então, se eu pegar um hambúrguer frio e comer com queijo, eu posso? Não se deve fazer isso daqui, não se deve misturar carne com leite, mas aqui a proibição que ele está falando aqui, que a proibição da Torá é quando você mistura os dois, que eles estão unidos, que um impregnou no outro através do calor. O que mais dá para falar sobre carne com leite? Então aqui a gente entendeu porque tem uma que é com a proibição de cozinhar, uma coisa com proibição curiosa, não se pode cozinhar carne com leite, mesmo que não for para o consumo, você não pode misturar os dois no calor, depois você não pode comer a mistura dos dois, e depois a terceira proibição que não podemos ter proveito, como a gente explicamos antes, que proveito até mesmo se dá para um animal, é considerado ter proveito. A Torá precisava repetir os três, por isso que ele se estende bastante aqui. O Maimônides ele se estende justamente para mostrar esses assuntos porque a Torá repete, porque está escrito 3 vezes, porque nesse teve que explicar que é proibido ter proveito e tudo mais. Depois temos a proibição 186, que mencionamos já, não cozinhar carne no leite, que é a proibição de cozinhar. Depois, proibição 189, não comer pão feito com grãos da nova ceifa. Isso aqui também é uma proibição curiosa. Muitas padarias que vendem pão kasher, se vocês forem ver, está escrito na embalagem a palavra yashan. Yashan significa velho. Qual é a ideia? Que na verdade esse pão foi feito com grãos, com a farinha de uma ceifa, de uma colheita antiga, não da colheita nova. Que aqui tem uma proibição da Torá, tem uma grande discussão na Halachá, se na prática, se fora de Israel, a gente também tem que tomar cuidado com Hadash, com Yashan, se tem que com essa proibição ou não. Muitos comentaristas, o Maimônides inclusive, falam que é proibido até mesmo fora de Israel comer do grão da nova colheita. Então por isso muita gente se preocupa em comer o pão da velha de grãos da velha colheita. Como que se faz? Como funciona essa lei? Halachá é o seguinte: na época do templo, no segundo dia de Pesach, se fazia um sacrifício que se chamava Omer. E depois o Sfirat Omer, o famoso Sfirat Omer, a contagem do Omer, na verdade, a contagem dos dias a partir do sacrifício do Omer. Então, o segundo dia de Pesach, na verdade, já começava na segunda noite de Pesach. Eles colhiam grãos de cevada, e no dia seguinte, no segundo dia de Pesach, se sacrificava um sacrifício especial que era feito, se oferecia no altar um sacrifício de grão de cevada, que era feito especial para essa ocasião, pro segundo dia de Pesach. Era um sacrifício que era feito com grão de cevada, era uma oferenda no altar que era feita com grão de cevada bem moída, e tinha todo um preparo, todo um ritual que era feito com essa oferenda. E agora, nesse dia, então, esse segundo dia de Pesach, o dia 16 de Nissan, é quando eles, a partir do momento que ofereciam essa oferenda, eles autorizavam as pessoas para comerem da nova colheita. Geralmente, essa época do ano era a época da colheita em Israel. Então, a partir de agora, você pode comer da nova safra, da nova colheita de grãos. Até esse sacrifício, você não pode comer. Mesmo se você conseguiu colher alguma coisa antes desse momento, você não poderia comer da nova colheita até que oferecessem essa oferenda no templo, até que ofertassem essa oferenda no altar. Agora, como se calcula de onde começa a nova safra? Então, o princípio é o seguinte: todo grão que ele enraizou, que ele foi plantado e ele tomou raízes no chão antes do 16 de Nissan, então mesmo que a colheita vai ser depois do dia 16 de Nissan, depois do sacrifício, eu posso comer dessa nova colheita. Agora, o grão que ele não chegou a enraizar, ele não chegou a tomar raízes antes de 16 de Nissan, por mais que ele já foi plantado, se essas raízes não tomaram, não prenderam no chão, será como se calcula isso daqui, quanto tempo que se faz esse cálculo? É uma questão, pelo que eu me lembro, é uma questão de umas 2 semanas. Então, o que foi plantado depois desse momento, em outras palavras, quando chegou o momento da oferenda, isso aqui ainda estava como uma semente no chão, que ainda não estava ainda tomando raízes, então isso aqui vai ter que esperar
pela oferenda do Homer do ano seguinte. Então tudo que for plantado, em outra, para transformar mais simples, tudo que for plantado depois do dia 16 do Homer, na verdade começa um pouco antes, vamos falar que é 2 semanas, então tudo que for plantado 2 semanas antes do 16 de Nissan, antes da oferenda do Homer, isso aqui não pode ser consumido até que seja sacrificado o Homer do ano seguinte. Essa aqui é a proibição do Hadash, que é chamado Hadash, é novo. Depois essa proibição ela tem algumas extensões dela, que é a proibição 190 e a 191, que a Torá falou que você não pode comer os grãos, daí não pode comer os grãos torrados. A gente estava falando antes de comer o pão. Pão era quando você pega a farinha, o grão, você moe ele, faz farinha e faz o pão. Aqui a proibição 190, você não pode comer do Hadash, do grão novo, você não pode comer nem se for não como um pão. Você vai pegar a semente, vai torrar ela e chupar ela, comer ela de algum jeito torrado. Isso aqui também não pode, o grão inteiro. E proibição 191, não comer grãos verdes de cereais. É quando você tem o grão, quando ele ainda não está maduro, ele ainda está verde, ele ainda está ainda está na espiga, você também não pode comer da nova safra. Então são 3 proibições que estão relacionadas com os grãos novos, que é comer o pão que é feito do grão novo, ou comer o próprio grão maduro já quando ele está torrado, ou até mesmo verde. Depois temos a proibição 192, não comer orlá. Orlá são frutas que elas que estão em árvores que elas têm menos de 3 anos de idade. Não se deve comer das frutas de uma árvore que tem menos de 3 anos desde o seu plantio. Agora, esses 3 anos não precisam ser 3 anos completos. O ano conta a partir de Tu B'Shvat, 15 de Shvat, quando é comemorado o ano novo das árvores. Se alguém já tinha ouvido dizer que é o ano das árvores, o ano novo das árvores, a fonte dele, na verdade, aqui na Halachá, é na lei, e aqui a gente contra ele, que há uma implicância do ano novo da árvore, em relação a essa lei de Orlá, por exemplo. Se a gente começa a contar, marca o começo do ano, ele marca em 15 de Shvat. 15 de Shvat é quando é o ano novo das árvores. Então, se você tem uma árvore que foi plantada antes de 15 de Shvat, tem que ter alguns dias para tomar raízes, mas se ela foi plantada o tempo suficiente antes de 15 de Shvat, então ela já é considerada que ela tem um ano, mesmo que pode ser que passou 1 ou 2 meses, ela já é considerada que tem um ano de vida. Passa mais um ano até o próximo 15 de Shvat, ela já tem 2 anos, e daí no próximo, no segundo 15 de Shvat, ela vai completar 3 anos, mesmo que ela só tenha 2 anos e pouquinho de vida. Isso aqui é a orlá, que é a proibição de orlá, que a gente não pode comer das frutas de uma árvore nova. Na prática, o que acontece? Hoje em dia você vai no mercado, você compra uma fruta, você não sabe de que árvore que ela está vendo, é uma árvore nova ou não. Você não precisa se preocupar. Se alguém está te vendendo, principalmente se não é um judeu que ele está te vendendo, e ele vende uma mistura de fruta, você pode comprar e comer sem problema nenhum, porque a gente sabe que a gente pega parte do pressuposto, a maioria das árvores elas são mais velhas, ou a maioria das frutas são de árvores mais velhas. Então você está falando, essa fruta que eu estou comprando agora no mercado, ela vem da maioria das árvores, a maioria das árvores elas são velhas, então eu não preciso me preocupar que talvez seja uma árvore nova. Agora, se for uma árvore nova, daí tem que ir atrás para ver se de fato, se eu sei de fato que é uma árvore nova, daí tem que ir de fato para ver se podemos comer dessa fruta ou não.